Alexandre Silveira Pessoa é presidente do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC, desde fevereiro de 2025. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui pós-graduação em Administração Pública pela Universidade Gama Filho e MBA em Infraestrutura, Concessões e Parcerias Público-Privadas pela PUC Minas. Também é formado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e mestre em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Atuou como assessor de gestão corporativa no Centro Unificado de Fronteira entre São Borja e Santo Tomé, como conselheiro de administração na CPSEC e na Prodesp, além de ter exercido funções estratégicas no Exército Brasileiro, inclusive como gestor logístico da missão de paz da ONU no Haiti. À frente do IMESC, lidera uma gestão marcada por avanços tecnológicos, ampliação do acesso à justiça gratuita e impacto social. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado do nosso país, com informação de qualidade e interesse da população. São Paulo vem avançando na gestão pública com foco em inovação, modernização administrativa e serviços mais eficientes para o cidadão. O IMESC, Instituto de Medicina Social e de Criminologia, é um dos órgãos fundamentais nessa transformação, atuando com perícias técnico-científicas e promovendo justiça social. Neste Conexão Paulista, temos o prazer de receber um dos nomes mais estratégicos na gestão pública do Estado, o presidente do IMESC, Alexandre Silveira Pessoa. Muito bem-vindo, senhor Alexandre. Muito obrigado, Renata. Estamos à disposição. Também agradeço ao Guga Mendonça, jornalista, colega aqui da casa, que vai participar desta entrevista. Obrigada, Guga. Tudo bem, Renata, Alexandre? Vamos lá, né? Conta pra gente primeiro, quem é o senhor e o que o senhor está fazendo à frente do IMESC, que hoje tem o maior laboratório público do mundo? Bom, meu nome, como foi dito, é Alexandre Pessoa, né? Sou formado em Ciências Militares pela Academia, fiz faculdade de Contabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado pela Escola Superior de Oficiais do Exército, tenho MBA, como foi dito, em Parcerias Públicas-Privadas e Infraestrutura e recentemente encerrei um MBA também em Controladoria e Auditoria. Então, tenho 30 anos de vivência no Exército, passei por algumas missões interessantes no Haiti, como foi falado. Fui subcomandante de uma missão quando o Exército ocupou os morros do Rio de Janeiro, há um tempo atrás. Me dediquei muito à parte de gestão no final da minha carreira. Recebi oportunidades quando fui para a reserva no Centro Unificado de Fronteira, junto à Argentina com o Brasil, um centro fronteiriço ali de aduana. Fui conselheiro de administração na CPSEC, Companhia Paulista de Securitização, e na Prodesp. Então, sou vocacionado do final da minha carreira militar e até o momento, justamente para essa parte de gestão, que me interessa muito, para poder prestar um bom serviço. A gente brinca que no Exército a gente lutava pelo Brasil, a gente continua lutando agora, mais especificamente pelo Estado de São Paulo, tentando melhorar a gestão administrativa da empresa do IMESC, prestar um melhor serviço ao cidadão. Todos os dias eu penso como a gente pode melhorar a prestação de serviço ao cidadão e dar essa visibilidade, porque o IMESC é uma instituição espetacular, presta um serviço para a população de baixa renda. Praticamente 100% dos laudos e perícias que são realizados no IMESC são para pessoas vulneráveis, como eu falo. A gente tem, dentre outras atividades, os nossos mutirões, que a gente vai ao interior prestar o serviço de perícia, e é uma experiência que mexeu muito comigo, entendeu? Porque a gente vê as pessoas vulneráveis chegando, precisando de um atendimento, sendo acolhido pelo corpo técnico do IMESC, que realiza um trabalho espetacular, nossos peritos são muito bons, a equipe de administração é muito acolhedora, a gente tem muita preocupação com essa humanização do atendimento. Então, na minha trajetória, eu acho que eu estou seguindo os passos que eu sempre trilhei, tentando ajudar as pessoas, prestar um bom serviço e favorecer aí a administração pública. Guga. Alexandre, como é que chegou, né, a oportunidade, o convite de você dirigir o IMESC? Bom, então,
quando eu comecei como conselheiro independente, tanto da CPSEC como da Prodesp, eu passei a travar contato com muitas autoridades da administração pública. Então, em determinado momento, passado 1 ou 2 anos de conselheiro, acredito que fazendo um trabalho relevante junto às empresas, uma autoridade perguntou se eu não estava disposto a fazer a gestão propriamente dita do IMESC, que, não sei se vocês sabem, há um tempo atrás ele foi, inclusive, cogitado para ser extinto, né? Então, no governo Dória, se eu não me engano, ele foi cogitado para ser extinto, eu estou na lista, e por uma intercessão da Alesp, né? Porque como a autarquia ela é criada e também extinta por decretos, né? Então precisava passar por leis, né? Tem que passar pela Alesp. Então, um trabalho muito forte junto à Alesp, em especial na época, né, a Janaína Pascoal, e acabou não extinguindo o IMESC. Então, era uma empresa que remonta dos anos 70, onde a gente fazia em torno de 1.000 perícias por ano. Na linha do tempo, com acesso maior à justiça, mais informação, maiores demandas judiciais, hoje, até estava contabilizando só até agora, a gente produziu em torno de 300 mil laudos na gestão Tarcísio. Então, de 1.000 laudos por ano, a gente está produzindo mais de 100 mil laudos por ano agora, entendeu? De uma empresa que é dos anos 70. Então, realmente precisava de um choque de gestão. E foi com esse desafio que eu vim. A gente precisa melhorar o desempenho do IMESC, algumas coisas não estavam andando, tipo assim, da melhor maneira possível. Então, a gente veio com dar um choque de gestão. Antes de reclamar de falta de funcionário, falta de infraestrutura, de orçamento, vamos ver se nós estamos fazendo o melhor possível com aquilo que nós temos. E esse ano eu estou dedicando justamente a isso, olhar para dentro do IMESC e verificar se nós estamos fazendo o trabalho da melhor maneira possível com os meios que nós temos. Então, dito isso, a gente está mudando a sede operacional, vamos para um prédio novo. É o primeiro contrato do Estado que faz Build to Suite, né? A gente contrata, eu digo todas as especificações técnicas que o meu órgão precisa e o privado constrói. Inclusive, como eu falei do laboratório, estava comentando antes, nós temos o laboratório mais moderno da América Latina, de produção de vínculo genético, só que no prédio antigo, com sérias restrições. Então, me dificulta conseguir ISOs internacionais para poder aumentar ainda mais a minha capacidade de trabalho. Indo para esse prédio novo, onde todas as características técnicas estão sendo respeitadas, nós vamos poder buscar essas certificações internacionais, aumentar a capacidade de produção do IMESC, entendeu? Até pelo horário que o prédio fornece, segurança, estrutura, tudo, eu consigo aumentar o tempo de execução dos exames, aumentando a nossa capacidade. Vinculado a isso, houve uma mudança da estrutura organizacional da empresa, então o decreto saiu em 9 de junho, tá ok? Vale a partir de 9 de julho, então nós já estamos reorganizando internamente o pessoal, e eu considero o mais importante de tudo. A infraestrutura de softwares e programas de computador está sendo toda refeita. Contratamos uma empresa nova, também um contrato aí junto a uma licitação nacional, a empresa Memora, trabalhando no nosso sistema de laudos, que hoje eles aumentaram muito, né? Tanto a produção em medicina legal, como em investigação de vínculo genético e as demandas novas que surgiram vocacionadas para o PCD, que são nossos laudos caracterizadores, tanto para o IPVA, como a redução de jornada do funcionário público, como questões de curatela, interdição. Então, nós estamos trabalhando para que a gestão do IMESC seja a mais eficiente com o que ela tem hoje. E a partir daí vamos buscar novos recursos, parcerias e coisas assim para melhorar ainda mais. Alexandre, acho importante a gente voltar um pouco para o nosso telespectador, né, explicar a principal função do IMESC para a sociedade do Estado de São Paulo. Perfeito. O IMESC ele presta um excelente trabalho, mas eu acho que ele é um desconhecido. Então, o Instituto de Medicina Social e Criminologia, ele trabalha basicamente na produção de laudos em medicina legal. Então, o que é isso? São aqueles casos em que o juiz está avaliando um caso, com as partes apresentando as suas questões, e o juiz precisa de um assessoramento médico, entendeu? É necessário que seja chamado um médico para opinar, para dar o seu laudo nas questões específicas. Então, a gente faz laudos em medicina legal nas mais variadas especialidades. Da mesma forma, a gente faz laudos de investigação de vínculo genético, que é o famoso exame de DNA, inclusive tem programas de televisão que trabalham muito com esse produto, entendeu? Interessante que para pessoas vulneráveis, pessoas com gratuidade de justiça. Então, é um serviço social, um serviço que o Estado de São Paulo presta para a sua população. Entendeu?
O IMESC trabalha de porta aberta, eu posso chegar lá e pedir alguma coisa ou tem que ser via Secretaria da Justiça? Não, na verdade é via Tribunal de Justiça, ou dentro dos Defensoria. processos, exato, ou via Defensoria Pública. Então a pessoa, os casos são dos mais variados, né? Mas a pessoa tem dúvida, por exemplo, o DNA que é mais simples, né? Que se é o suposto pai é o pai da criança, não é. Mas muitas vezes a família já está de comum acordo, não precisa entrar com um processo judicial. Então ela vai à defensoria, expõe o caso, ó, estamos a mãe, o filho, o suposto pai, estamos em comum acordo, queremos fazer o teste e tal, a defensoria indica para o IMESC, a gente faz o exame e devolve o laudo para a defensoria. E a partir daí todos os procedimentos legais são tomados pela defensoria. Então a pessoa não pode bater no IMESC, ela tem que procurar a defensoria pública para poder dar início ao seu processo. Agora você citou aspectos importantes como o próprio DNA, né, a curatela, que em muitos casos é essencial. Que outras frentes o IMESC trabalha? Perfeito. Então, uma que é bastante relevante para a sociedade, que eu digo, é a cessação de periculosidade. Então, o IMESC faz avaliações constantes em réus soltos, por exemplo, que estão já no convívio social, se eles podem permanecer no convívio social, ou até mesmo réus que hoje estão presos e que querem a mudança de regime. Então, nossos psiquiatras, nossos psicólogos avaliam esse réu e verificam a situação de periculosidade dele para que ele possa ou mudar de regime ou manter-se aí encarcerado porque não tem condições de voltar à vida em comunidade, digamos assim. E nós temos vários casos famosos aí, como Champinha, Maníaco do Parque, etc., que na linha do tempo foram avaliados e seu regime foi mantido ou não, de acordo com o parecer do psiquiatra. Como é que funciona esse tipo de laudo, né? O perito, o médico, ele vai ao presídio, presencial? ele faz essa avaliação, como é que é isso? Conta o histórico, como é que Ou funciona? mesmo até do médico Roger Abdelmaci, que estava Sim. preso e queria ser solto, queria ficar em prisão domiciliar. Tá. Hoje o que está oficializado é presencial. Os presos, a nossa equipe vai para dentro do presídio, ou muitas vezes monta-se um comboio e leva-se o preso para uma outra área, para que seja feita a perícia, né? Que é uma entrevista, uma conversa e tal. Existe um HCR20, que é um padrão internacional para verificar isso aí, que o psiquiatra vai acompanhando. Então, hoje ela é feita presencialmente. Nós estamos trabalhando junto ao Tribunal de Justiça e ao CREMESP para que a gente possa, nesses casos, passar a fazer a teleperícia. Então, nós já estamos num estudo em andamento, já temos mais de 100 casos, estamos botando os números na mesa e no início de agosto vamos chamar novamente todos os órgãos do Tribunal de Justiça, a Defensoria, a Promotoria e o CREMESP para que possamos conversar para validar esse sistema. Porque, veja bem, eu tirar um preso do sistema carcerário, fazer um comboio, botar segurança, transportá-lo pelo meio da cidade, levá-lo para uma área onde tem outras pessoas fazendo outro tipo de perícia. Então, imagina o risco, tipo assim, físico, digamos assim, né? Além do desgaste de dinheiro público, porque é um valor alto para mobilizar toda essa estrutura. Então, se nós pudermos passar a fazer a teleperícia em alguns casos, isso aí vai ter ganho de eficiência pública, redução de custos e segurança para a população. Eu deixo de expor, né, a população em geral ao trânsito daquele miliante perigoso ali dentro de uma área urbana. E os médicos que fazem os laudos, que nem nós demos 2 exemplos, o senhor deu 2 exemplos. Um, que é um psiquiatra que vai até o presídio. O outro seria o quê? Um clínico geral, um cardiologista que vai observar se o Roger Abdelmaci poderia estar em prisão domiciliar ou não. Como que funciona isso? Tá. No caso da cessação de periculosidade, essencialmente ele é feito pelos psiquiatras. Com outras questões médicas, daí nós vamos ter cardiologistas, vamos ter fisiatras, vamos ter diversas especialidades da medicina. Inclusive elas aumentam todo ano, né? Então hoje a gente trabalha muito com erro médico às vezes também. Então, eu não posso chamar um cardiologista para avaliar um erro médico de um ortopedista, por exemplo. Então, eu preciso ter um especialista na área. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, a gente busca ter sempre especialistas nas áreas correlatas. No caso da Dalmacim, em princípio, por ser só uma questão de cessação de periculosidade, é o psiquiatra, talvez um psicólogo junto acompanhando para ter uma segunda opinião. Ou mais de um psiquiatra, às vezes a gente bota também, para evitar justamente essa parte, ficar em dúvida, né? Então, ter 2 profissionais da mesma área correlata ali. Agora, Alexandre, acho que uma questão também que o nosso telespectador deve estar pensando, no caso de um processo judicial, é só quando a pessoa não tem condições, né, de arcar com o custo dessa perícia, ou então o IMESC ele é acionado em todas as questões que envolvem a justiça, ou pode ser, por exemplo, contratado um laudo particular? Como é que funciona isso? Não, nossos peritos eles trabalham essencialmente
com pessoas de gratuidade de justiça. Então, dentro do processo, se a pessoa tem aquele escopo ali que a caracteriza como hipossuficiente, aí ela entra com o processo, porque a obrigação do Estado permitiu o acesso à justiça para todos os cidadãos, e no bojo do processo, o juiz encaminha para o IMESC, já que as partes, ou uma delas, é hipossuficiente. Então, tipo assim, não dá para chegar lá com um cheque, ó, quero pagar uma perícia aqui para um perito. Não, não vai acontecer assim. Então, a pessoa tem que provar essa situação de hipossuficiência dentro do processo e o juiz encaminha para o IMESC ou, como a gente já falou em outros casos, a própria Defensoria Pública. O que aparece de principal em erro médico que tem crescido muito? Cirurgia estética? Estética tem bastante. É que, assim, são muitas áreas, assim, né? Mas estética, como está tendo muita procura por parte das meninas, assim, das mulheres, né? Acontece com alguma frequência, parte de oftalmologia. Tipo assim, existem erros médicos em todas as áreas, né? Traumatologia e tal. Mas a estética realmente chama atenção porque está tendo muita procura por parte das mulheres, né? E nem sempre aí os profissionais que estão fazendo são os mais qualificados, né? E aí, quando o IMESC não é acionado, aí é um perito particular que faz a avaliação, um perito credenciado pelo IMESC? Judicial, provavelmente. Isso. Então, os juízes eles têm uma lista de peritos de diversas áreas para quando as partes têm condição de pagar. Aí eles vão nomear um perito em juízo e esse perito, na especialidade específica, vai fazer o laudo. Mas é sempre importante frisar assim, que o IMESC ele trabalha com pessoas hipossuficientes, vulneráveis. E as pessoas, eu falo muito isso porque muitas pessoas têm problemas judiciais, deixam de procurar a justiça porque acham que os custos são altos, né? Então. Tu mover uma ação, chamar um perito, os custos são altos. Mas é obrigação do Estado para aquelas pessoas hipossuficientes prestarem serviço. E é aí que o IMESC se encaixa. Só na gestão Tarcísio, como eu falei, eu anotei, somei todos os laudos que a gente já fez ali, são 301 mil laudos. Então, um laudo é pelo menos uma família envolvida. Então, quiçá duas, porque são litígios, né? 300 mil famílias aí 300 em primeiro mil famílias. momento, né? Num cálculo básico de 4 pessoas por família, no mínimo 1.200.000 pessoas foram beneficiadas ou impactadas. Né? Beneficiadas não gosto, mas impactadas, né? Porque nem sempre o resultado é o que a pessoa espera, né? Então, o IMESC impactou, só na gestão Tarcísio, mais de 1 milhão de pessoas. Sim, cálculo bem, porque na justiça são duas famílias disputando alguma coisa, em princípio, né? Uma herança, uma coisa assim. Então, mais de 1.200.000 pessoas foram impactadas pelo trabalho do IMESC da gestão do governador Tarcísio. Guga, quer dar um spoiler da sua pergunta? Mas o senhor só vai responder depois do intervalo. Quero saber qual que é o universo, né? Os servidores, quantos servidores hoje trabalham no IMESC, são concursados, vocês trabalham com terceirizados, mas isso no próximo bloco a gente vai falar. O Conexão Paulista recebe hoje Alexandre Silveira Pessoa, presidente do IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. O Conexão Paulista recebe hoje Alexandre Silveira Pessoa, presidente do IMESC, Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. Mais uma vez, obrigada pela presença. Guga, sua pergunta. Vamos lá, eu acho importante a gente explicar para o nosso telespectador qual que é o universo hoje de servidores do IMESC no estado de São Paulo. Vocês trabalham também com profissionais terceirizados. Como é que funciona esse universo? Perfeito. Então, o IMESC, por ser uma autarquia, o loteamento dos cargos, em princípio, todos são concursados. A administração é concursada, médicos concursados. Como eu falei, é uma autarquia dos anos 70 e que não houve modificação. O último concurso foi em 2013, nós incorporamos mais 10 servidores. Então, esse é um assunto que eu me debruço também no IMESC, que eu fiz uma linha do tempo, desde a origem, quanto a gente produzia de laudos, quantos funcionários tinham, e a gente vai vendo que aumentou exponencialmente o número de laudos emitidos e nós vemos diminuindo o número de servidores. Então, eu conto hoje com em torno de 70 servidores concursados, tanto administrativo quanto os médicos, psicólogos, biologistas, farmacêuticos. Então, o meu universo de efetivos são 70. Considerando a demanda médica, que aumenta exponencialmente o número de especificações ali profissionais,
Hoje a gente trabalha com médicos também cadastrados. Quem são os médicos cadastrados? São médicos concursados no estado de São Paulo, que também aceitam o desafio de fazer perícias médicas junto ao IMESC. Então, eu tenho também em torno de 57 médicos que são concursados em outras secretarias do estado, que também prestam serviço para o IMESC. Da mesma forma, eu tenho médicos afastados, que são concursados, mas vieram trabalhar dentro do IMESC. Então, esse eu tenho 17. E, recentemente, a gente abriu agora, temos o credenciamento, que daí é amplo, competição, todos os profissionais da medicina que comprovem a sua capacitação podem ser credenciados junto ao IMESC e fazem perícias com a chancela do IMESC. Passam por um treinamento, os seus laudos inicialmente são avaliados por uma comissão de laudos ali para verificar o padrão, corrige, tá? Até que ele esteja apto a partir daí fazer suas perícias sozinhos. Então, 70 profissionais concursados, 17 médicos afastados, 57 médicos credenciados e em torno de 80 médicos, 57 cadastrados e 80 credenciados. Então, esse é o meu universo para trabalhar. É de 200 e poucos servidores no total, né? Positivo. Tô contando todo mundo. Claro, Servidores 70, né? Todo o recurso que você tem. O recurso humano, digamos assim, está em torno de umas 300 pessoas. Na década passada, segundo informações, inclusive, de um ex-presidente, ex-superintendente do IMESC, que falou aqui na Rede Alesp, ele dizia que havia uma fila de espera de 3 até 5 anos entre perícias e laudos. Hoje em dia, como é a demanda reprimida? Não, perfeito. A realização da perícia, após a realização da perícia, em casos que o réu está preso, por exemplo, ele tem 30 dias para entregar um laudo. E em casos civis, 45. Quando eu cheguei, realmente encontrei alguns laudos com um prazo bem superior a esse. Então, nós temos trabalhado mensalmente, eu acompanho lá a produção dos laudos, para que a gente traga para dentro do nosso ano calendário e para dentro do prazo legal. Entendeu? Então, nós, inclusive, tem casos até que eu recebo muita intimação judicial. Quando acontece de atrasar muito o laudo, o juiz notifica lá, me aciona até, eu comentei com o secretário Fábio Preto esse dia, né, que o número diminuiu muito lá de mandatos judiciais contra a minha, não a minha pessoa, né, mas contra a função do presidente e tal. Ele achou, então, como assim tu recebe mandato? Não, eu recebo. Quando atrasa nesses casos, o juiz oficia mandato. Houve casos, até um caso extremo, que as contas pessoais do então superintendente foram bloqueadas. Assim, um caso extremo também, um pouco fora da curva, né? Que atrapalhou mais do que ajudou. Nós tivemos a folha de pagamento do IMESC bloqueada por atraso na entrega de laudos. Mas isso hoje ainda está acontecendo com muito pouca incidência. Estamos diminuindo e trazendo para dentro da curva de normalidade, que é dentro do nosso ano calendário e dentro dos 45 dias. Essa é a nossa briga. Então, com isso, daquele universo de profissionais que eu citei, a gente já está começando a mapear aqueles que atrasam, já estamos começando a descredenciar, tirar do nosso universo. Entendeu? Esse é um trabalho que a gente precisa fazer. A gente, às vezes, tem que cortar na carne. Não adianta ter um profissional que me faz 100 perícias e me entrega 10 laudos. Não. O produto que eu entrego, isso é uma coisa que eu brigo muito com o IMESC. Qual é o produto que a gente faz? Qual é o produto que o IMESC entrega? É o laudo. Não me interessa fazer 100 mil perícias, que é a consulta, entre aspas, não é uma consulta, é uma perícia, mas reunir as pessoas, ouvi-lo, e não entregar o laudo. Então, as nossas métricas todas foram trazidas para a produção de laudos. Então, a gente está diminuindo essa demanda reprimida exponencialmente, mês a mês, e vamos trazer toda ela para dentro do prazo legal. Para o nosso público entender, é como professor que aplica a prova, mas não corrige, não entrega a nota para o aluno, né? Perfeita analogia, exatamente. Então, não adianta fazer prova para 30 alunos e entregar a nota só de 5, entendeu? Você não tem resultado no final. Então, essa é uma métrica que foi bem interessante. Com a minha chegada no IMESC, eles me entregavam um número de agendamentos. Se eu falo número de agendamentos, ele é muito maior do que eu tenho falado aqui. Tá bom, mas aí agendamentos e laudos. A diferença era muito grande. Eu falei, não, pessoal, tem alguma coisa errada. Nós estamos trabalhando com a métrica errada. Porque acontece também, entre os que agendam, esse é um dado interessante também que eu gostaria de passar assim. Só nesse ano, eu agendei mais de 30 mil perícias. Só esse ano. No ano calendário, fechando até maio de 2025. Eu realizei 21 mil perícias. Então, 30 mil foram agendadas, então 30 mil oportunidades, eu mobilizei a estrutura do IMESC, 30% falharam. Coloquei lá o perito, fiz toda a parte que o IMESC tem que fazer e o periciano não apareceu. E, ao mesmo tempo, o juiz me cobra um laudo atrasado ou me cobra um horário para a perícia. Aí, como eu estou quantificando agora, eu tenho um número X lá de
intimações para marcação de perícia. Aí, com esse dado, eu inclusive mostrei para o corregedor do Estado. O senhor está me notificando, né, oficiando, 300 vezes no ano, para mais horários de perícias, para fazer a perícia. Você falou aqui na origem da pergunta. E, ao mesmo tempo, eu mobilizei 30 mil agendas. 9 mil não foram cumpridas. Ou seja, o sistema ficou 9 mil vezes parado e o senhor está me cobrando judicialmente 300 perícias, que caberiam perfeitamente nesse escopo, entendeu? Mas, obviamente, como as métricas eram mal elaboradas, a mesma pessoa que falta uma vez, ela voltava de novo, e eu pego um CPF lá que faltou 10 perícias. Então, essa é uma conversa que a gente tem tido com a Justiça. A pessoa faltou uma perícia, 2, ela tem que dar lugar na fila para outros casos, para que possa andar. Então, não é um problema de ficar atrasado, é uma gestão que tem que ser conversada entre as partes, TJ, IMESC, para que se ande com os casos prioritários. Então, eu tenho capacidade de trabalho, eu tenho capacidade de produção, mas eu tenho um gap ali que a gente chama de absenteísmo, né? De não comparecimento de 30% quase. É um número muito alto. E que a estrutura está mobilizada para realizar. E vocês conseguiram diagnosticar por que esse não comparecimento tão alto também? Porque às vezes também dentro de um processo, né, você está lidando com pessoas doentes e muitas podem morrer, né, dentro desse processo. Se algum tipo específico dos que não comparecem. Alguma causa específica. Não, perfeito. Então, esse diagnóstico já está sendo feito, já temos algumas premissas. E fruto desse diagnóstico, a gente estabeleceu um novo programa, que é o IMESC Vai Até Você, que é a sede do IMESC, que é na capital. A gente tem algumas descentralizadas em algum caso. Então, faz alguns anos, e esse ano a gente está implementando mais ainda, pegar a estrutura do IMESC e levar para o interior. Então, nós já tivemos em Santos, já fomos a Ribeirão Preto, fomos a Sorocaba. E quando eu falo dessas cidades maiores, não é só esse município, são todos os municípios que compõem aquela região. Então, com isso, a gente está diminuindo isso. Então, quais são o que a gente entende os motivos da falta tão grande? Primeiro, óbvio, as questões financeiras. São pessoas hipossuficientes, nem todas podem ir até a sede. O que é pessoa hipossuficiente? Então, pessoa hipossuficiente é aquela que, no bojo do processo, ela prova a poucos recursos. Em média, se usa uma métrica de 5 salários mínimos na família, no profissional ali, na pessoa. Então, até 5 salários mínimos, e às vezes pode ser mais. Talvez porque a pessoa pode ganhar 10 salários mínimos, mas tem muita despesa. Então, é uma composição de valores que vai ser feita junto à defensoria. Mas a métrica, para ter uma noção, quem ganha até 5 salários mínimos é uma pessoa hipossuficiente para questões da justiça. Mas ela pode ganhar 10, por exemplo, e ter 5 filhos. Aí já passa a ser hipossuficiente pela composição dela. Perfeito? Agora, é importante a gente explicar para o nosso telespectador também, recentemente vocês tiveram uma mudança administrativa. Renata falava do superintendente há algum tempo, o senhor entrou como superintendente, mas agora o senhor é presidente, né? Como é que foi essa mudança estrutural no IMESC? Então, nós trabalhamos em 3 vertentes para fazer a mudança, tipo assim, inicial do IMESC. É a estrutura física, com um prédio novo, a parte de informática, todos os nossos sistemas estão sendo redimensionados e readaptados, e nós sentimos a necessidade de reorganizar a parte de pessoal, pelo menos nos cargos de confiança e nas funções de confiança. Quando eu cheguei lá, o salário básico dessas funções era muito baixo. Então é até difícil atrair um profissional qualificado. Então, como é que eu estou agora no... Tu imagina, eu trabalho na interface da medicina com a justiça. Então, são 2 públicos muito qualificados. Eu preciso ter funcionários também qualificados para fazer essa interface. Então, essa reorganização é fruto de eu precisar de mais algumas funções especificamente e eu poder remunerar melhor essas funções e trazer, assim, profissionais mais qualificados. Então, houve um decreto assinado no mês de junho pelo governador Tarcísio, foi muito sensível à nossa causa, ele entendeu a finalidade do IMESC, a importância do trabalho social que o IMESC executa e nós estamos reorganizando. Agora, o próximo passo é organizar as funções de concurso e fazer um concurso para potencializar ainda mais o nosso órgão. Agora, Alexandre, voltando à questão dos 30% de faltantes que não aparecem diariamente no IMESC quando tem perícias marcadas. Você disse que primeiro que a pessoa não tem dinheiro, hipossuficiente, e depois? Não, então, Pela pré-análise que você você que gosta de métricas que você já está levantando. Não, eu gosto mesmo. E o que aconteceu também? Eu senti necessidade de ir junto com as equipes e observar a conduta das pessoas, né? Então, uma coisa que é muito interessante é que as pessoas, a esmagadora maioria dos nossos mutirões, que a gente chama, nosso IMESC Vai Até Você, é feito dentro de fóruns. Então, quando a pessoa é intimada para ir no fórum, a primeira coisa que passa na cabeça dela qual é? Vou ser preso. Sim.
Entendeu? Então, isso é uma campanha que eu tenho feito, inclusive, as minhas palavras finais aqui, eu ia falar exatamente isso aí, entendeu? Pô, a pessoa que ela é intimada para fins de perícia médica, ela não vai ser presa ao final do procedimento. Ela vai realizar a sua perícia médica, é com um médico, não é com o juiz, não é com o defensor, não é com o advogado, é com o médico. Ninguém sai preso do IMESC? Ninguém sai preso quem for só para fazer a perícia, entendeu? Já aconteceu casos da pessoa ter um mandato judicial para outra questão. Mas para realizar a perícia, a pessoa não vai ser presa. Entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho batido em todo lugar que eu vou. Porque esse é um medo. E é engraçado que às vezes o periciano chega, eu pude observar algumas, né? Assim, a primeira pergunta do periciano é, eu vou ser preso? Entendeu? Bom, é um médico, é um fisioterapeuta, desculpe, é um ortopedista, é um cardiologista, é um psiquiatra e tal, para fins de avaliação médica. Então, esse é um segundo diagnóstico que a gente entende. Pô, a pessoa acha que vai ser presa e ela não vai, entendeu? Eu não vou lá. E daí aumenta os nossos números. Então, nós estamos nessa campanha, inclusive, vamos distribuir flyers, assim, para que a pessoa leve para os seus conhecidos, né? Porque são pessoas, como eu digo, vulneráveis. Nem todo mundo, às vezes, tem acesso à internet ou coisa para se informar. Então, a gente precisa divulgar cada vez mais essa ideia. A perícia é um momento do processo vocacionado para atividade médica. Não vai ser preso. Tá bom? E outras a gente imagina que, às vezes, é a falta de notificação do periciando. Então, a gente está conversando com o TJ, com a Corregedoria, vários juízes, para que a gente entende que, no bojo do processo, quando a gente notifica o advogado, porque o IMESC não fala com o periciando. Eu só vou ter contato com o periciando na perícia. Então, eu notifico o TJ, que manda para o advogado. Então, a gente está querendo criar aí um procedimento para que o advogado comprove que ele notificou o periciando. Entendeu? A gente tem um exemplo do município do interior, se eu abrisse aqui eu poderia até dar o nome do juiz, que ele solicita que o advogado informe a ele que notificou. Nesse município, o nosso índice de absenteísmo é muito baixo, quase zero. Ele tem 90% de presença. E o advogado que faz esse intermédio mesmo? Exato, do juiz notifica o advogado, que tem que notificar as partes, entendeu? Então, óbvio, não estou dizendo que esse é só isso que acontece, mas claro, acontece com alguma frequência e a gente precisa trabalhar nisso. Entendeu? Agora, não existe também uma falta grande por parte dos homens que não querem reconhecer filhos no exame do DNA, da paternidade? Também acontece, mas o DNA hoje, ele é feito com sangue, né? A gente faz coleta de sangue. Então, não é obrigatório mais a presença do suposto pai. É o desejável. O trio padrão que a gente fala é mãe, criança e suposto pai. Entretanto, temos casos que o suposto pai pode ser falecido. Então, a gente usa os familiares de primeiro grau. Por exemplo, os pais do suposto pai, seriam os avós da criança, irmãos do suposto pai. A gente tem até um caso, aconteceu lá no IMESC mesmo, no nosso mutirão de encontro seu pai aqui e tal. A menina foi com o filho, acho que o suposto pai falou que iria lá. Não foi. A menina estava triste, cabisbaixa. A nossa assistente social intercedeu com ela, conversou. E nesse momento ela ligou para a mãe do suposto pai. Não, espera aí que eu vou aí. Aí foi a mãe do suposto pai, a gente coletou e o exame foi conclusivo que era o pai mesmo, de verdade. Entendeu? Então, essa é um fator, mas hoje a gente não precisa mais do suposto pai, propriamente dito. A gente pode coletar de parentes em primeiro grau. Olha, Alexandre, você fala, né, e eu percebi durante toda a entrevista que realmente você está trabalhando com essas métricas, com essas metas. Qual que é a fila hoje para um laudo? Qual que é as dificuldades que você vai ter que sanar e qual que seria o mundo ideal, né, dentro de um processo, de uma perícia? Quanto tempo seria o mundo ideal e qual é a fila hoje no estado de São Paulo? Tá. O número da fila eu não consigo te precisar, porque como os tribunais demandam o IMESC, eu sei o número que foi demandado. Sim. Pode ser que a fila... Como eu digo, às vezes a pessoa fala, estou aguardando tantos anos para fazer uma perícia, mas obrigatoriamente não está parado no IMESC. Pode até estar, mas não é 100% dessa demanda que está parada lá. Então, o tribunal tem nos demandado com frequência e a gente tem prestado as informações tempestivamente. O que acontece? Com órgãos dos anos 70, com a administração que ao longo do tempo, em alguns momentos, não deu atenção para determinados fatores. O que eu considero ideal? Que os nossos sistemas que hoje estão em produção sejam devidamente implementados. Então, essa é uma briga. Semanalmente, faço reunião com o pessoal, quanto a gente produziu, quanto está controlado, quem não está atrasado, quem não está. Hoje, porque isso é uma coisa que não tinha. Eu não consigo dizer qual profissional que estava devendo, eu sabia o número, tá bom. Mas
Eu digo, a partir do momento que eu tenho uma métrica, eu começo a esmiuçar mais o Fazer o detalhamento. ranking. Exatamente. Então, eu tenho um ranking hoje. Eu sei quem produz bastante, quem produz pouco, coisa que não tinha alguns meses atrás. Então, a gente está justamente fazendo isso. Profissionais que não estão correspondendo à expectativa estão sendo afastados. Estamos potencializando aqueles que trabalham bem. Estamos chamando novos profissionais para trabalhar conosco. Estamos com credenciamento aberto. Essa é a segunda coisa que eu ia falar no final. Estamos com o edital de cadastramento aberto. Então, para aqueles médicos que trabalham no Estado e querem também trabalhar com perícia. E estamos com o edital de credenciamento. Para aqueles médicos do Brasil todo que querem vir trabalhar fazendo perícia no Estado de São Paulo. Entendeu? Então, a melhoria do sistema passa pela gestão, como eu falei desde o início, né? A gestão institucional ali, administrativa, os sistemas se tornarem mais eficientes, eu preciso falar melhor com o TJ, a gente está trabalhando nisso, e aumentar a minha capacidade de trabalho com profissionais da área médica, tanto em quantidade quanto em qualidade. Entendeu? A quantidade eu consigo atrair e a qualidade cabe a mim começar ali a minha gestão, depurar quem está trabalhando mais, quem está trabalhando melhor ou pior e separar o joio do trigo. Temos muitos profissionais que produzem muito, mas infelizmente a gente tem profissionais que têm uma demanda reprimida grande. Daqui a pouco a gente volta aqui no Conexão Paulista. Faremos um breve intervalo. Continue com a gente. Hoje estamos com Alexandre Silveira Pessoa, que é presidente do IMESC. Conexão Paulista está de volta com a presença hoje de Alexandre Silveira Pessoa, presidente do IMESC, o Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo. Agora, Alexandre, a pergunta que eu te faço, e a digitalização e o uso da inteligência artificial no IMESC dentro deste novo plano de gestão? Essa pergunta é espetacular porque o IMESC, a gente tem uma base de dados de mais de 800 mil laudos produzidos na linha do tempo. Então, desde os anos 70. Então, nós estamos agora com uma servidora nossa, que é a nossa bibliotecária, com a missão de achar o jeito mais inteligente de disponibilizar esse acervo que a gente tem para pesquisa. Imagina a quantidade de pesquisa que pode ser realizada com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um cuidado com o LGPD, porque eu trabalho com laudos periciano, então eu preciso criar um meio termo que eu possa extrair os dados médicos, os dados dos laudos, e preservar os dados pessoais. Então, a IA vai ser fundamental nesse processo. Nós estamos hoje, como eu disse, a nossa bibliotecária está no mestrado na USP, porque quando ela chegou na USP para pedir uma informação de como fazer a digitalização de 800 mil laudos, na hora já matricularam ela no mestrado. E nós estamos buscando uma parceria com a BIREME, que é uma organização da OPAS, que é a Organização da Pan-Americana de Saúde, que trabalha com disponibilização de dados para pesquisa, né? Então, nós estamos realmente ambiciosos para poder usar a IA, disponibilizar esse diamante que o IMESC tem, que é o número de laudos periciais produzidos na linha do tempo. São 800 mil laudos, é muita informação acadêmica ali disponível, com possibilidade de estudos, de políticas públicas, etc. Então, a IA vai ser inserida nesse processo. Então, assim que o mestrado da doutora Cláudia avançar, a USP nos apontar a direção e nós fazemos essa parceria com a OPAS aí e com o BIREME. Google. Agora, Alexandre, muitos órgãos pelo Brasil e pelo mundo já usam a IA como referência. Quais os ganhos que você acha que vai ter administrativamente e no fluxo do IMESC podendo usar a IA? Eu digo que a IA vai nos levar para o século 22, digamos assim, né? Quando eu cheguei nos primeiros mutirões que eu gosto de acompanhar, fui a vários, as pessoas estavam preenchendo ficha em papel, assim. Aí eu, o que vocês estão fazendo? Não, a gente recebe periciano, preenche aqui, aí volta, coloca no sistema. Falei, meu Deus do céu. E há a possibilidade de perda de informação nesse trâmite, entendeu? Então, hoje a gente já consegue disponibilizar laptops, já se jogam no sistema, os sistemas já estão mais operacionais. Quando a IA entrar nesse dispositivo e a gente puder colocá-lo operacional mesmo, imagina, como eu falei, eu tenho um perito para fazer um laudo de um processo que tem, sei lá, 300, 400 folhas. Que muitas vezes ele tem que ler várias delas para chegar ao cerne da questão. Então, pode-se usar a IA para que se faça um resumo e se aponte a direção certa, você vai dar um ganho de produção para nós. Pô, tipo assim, é difícil até de mensurar. Hoje, meus funcionários têm que entrar no site TJ, digitalizar documentos pessoais no laudo, para depois fazer, como fala, a magia acontecer. O perito faz a magia acontecer, mas tem uma parte administrativa. Que hoje eu preciso
me debruçar no processo e jogar para o meu sistema. A IA vai poder fazer isso automático, traz os dados pessoal da pessoa, processo, todos aqueles dados que eu fico perdendo horas ali digitando e deixo mais tempo para a atividade fim do IMESC, que é a produção do laudo. Então a IA é fundamental nessa nossa visão de futuro aí para a eficiência do IMESC. Agora, eu gostaria que você falasse da assinatura de um convênio com o estado do Amazonas, vocês que têm o maior laboratório da América Latina. Então, isso é interessante que nós temos a ARPEN, até poucas pessoas sabem dessa existência, eu também não sabia quando assumi o IMESC, que é uma Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Eles controlam, e segundo o ARPEN, só em 2024, mais de 150 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. No estado de São Paulo, em torno de 17 mil. O Amazonas tem uma demanda reprimida de 6.500 processos, já estão instruídos, precisando dessa avaliação de DNA para dar seguimento. Então, fomos procurados pelo TJ do Amazonas, na época ainda era o doutor Edilson, era o superintendente, fez toda a interface junto à Casa Civil do Estado de São Paulo e à Casa Civil do Amazonas, para que nós pudéssemos, chegamos a um termo de 2.500 exames que serão feitos pelo IMESC. Então, dessas 6.500 processos parados, 2.500 a gente vai dar solução esse ano. Então, nós vamos entregar para o governo do Amazonas os kits para fazer a coleta, vamos treinar o pessoal do Amazonas, que vai enviar o material genético para São Paulo. Nosso laboratório vai processar a informação e comprovar a paternidade ou não, e vai devolver para o TJ, permitindo que 1/3 dessa demanda reprimida seja resolvida ainda em 2025. Então, eu gosto aqui de enfatizar que houve um espírito solidário enorme do nosso governador, de permitir que o IMESC abrisse as portas pela primeira vez na história para fora do estado, mas ele sempre teve uma preocupação muito grande de não comprometer a nossa demanda aqui, a nossa produção, e não está comprometido, estamos dentro da nossa capacidade. Ainda temos até alguma capacidade de aumentar a produção para atender uma eventual prorrogação desse convênio, tá bom? Mas imagina, nós vamos levar a possibilidade de reconhecimento de paternidade para 2.500 famílias do estado do Amazonas. Então é a primeira vez que há esse tipo de convênio, e o governador Wilson Lima do Amazonas veio pessoalmente assinar o convênio, junto ao governador Tarcísio. Nós estamos realmente empolgados. Sexta-feira faremos uma reunião operacional, vamos a Manaus entregar os kits, para que a gente possa, no mais curto prazo, começar a produzir os laudos. Muito interessante isso, e aí eu acho importante também, você falou, e a gente sabe, né, que é o maior laboratório de DNA da América Latina, mas o que vocês têm mudado na estrutura de vocês? Sei que tem uma nova sede, um novo prédio, o que tem em mente aí em mudanças de estrutura para poder atender melhor a população de São Paulo? Exatamente. A ida para o prédio novo já vai favorecer enormemente a aumentar a minha capacidade de produção no laboratório. Como eu falei, era um prédio antigo, o que hoje nós ocupamos e vamos desocupar até sexta-feira e vamos para o prédio novo. No prédio novo eu vou poder ter, entre outras coisas, o AVCB, que é dos bombeiros, vou poder certificações internacionais, climatização da área. Então isso aí vai permitir que eu aumente ainda mais a minha capacidade de produção do laboratório. Eu posso botar vários turnos de trabalho agora, porque é um prédio com segurança, com estrutura. Então não adianta eu ter lá 16 profissionais ao mesmo tempo trabalhando. Então eu posso ter 3 turnos com 6, por exemplo. Então o aumento é a produção em 24 horas. Praticamente a gente pode ficar 24 horas produzindo laudos, entendeu? Isso vai favorecer enormemente aí o avançar aí da entrega dos laudos, diminuir aquela demanda deprimida. Então, essa reestruturação do laboratório, propriamente dito, eu considero como, na parte de DNA, nosso ganho principal aí desse meio ano de trabalho. Quando a gente fala nessa expertise de DNA, a pergunta que eu lhe faço, quando a gente tem uma tragédia aqui em São Paulo, a gente tem uma corrida, como foi no litoral norte, ou um grande incêndio, a queda de um avião, o IML fazendo toda uma mobilização, toda a polícia científica. Vocês auxiliam, vocês que têm toda essa expertise de DNA, vocês auxiliam essas forças públicas também? Com certeza. O IMESC é acionado quando há uma tragédia, a queda do avião, a tragédia lá no litoral de São Paulo e tal. Então, no mesmo dia, mesmo o IMESC já fica de prontidão, aguardando a remessa de material, vamos auxiliar, né, na coleta de material genético para identificação dos corpos, coisas que o acidente da TAM. Então, o IMESC está sempre pronto aí para auxiliar o Estado e suas diversas secretarias na atividade que nós executamos com uma certa, digamos assim, muito gosto, muito amor. Assim, a gente gosta de ajudar as pessoas e num momento de tragédia, essa certeza não alivia a dor, mas direciona, entendeu? Então, tu ficar naquela incerteza se o parente foi ou não uma das vítimas, realmente é terrível ficar nessa ansiedade. Então, a gente prontamente trabalha nessas
situações extremas aí. A gente discutiu durante o programa vários assuntos aí, como inteligência artificial, né? Maior dinamismo nas perícias. O que você quer deixar, né, ao final da sua gestão? Quais são as metas aí principais para essa gestão na frente da presidência do IMESC? Eu vou falar que eu sou uma pessoa bem ambiciosa no que tange a objetivos para a instituição. Eu entendo que o IMESC é um tesouro do Estado de São Paulo, é um tesouro. Então, o que nós temos de serviço prestado, o que a gente produz e o que a gente tem de acervo cultural, assim, de pesquisa, é um tesouro. Então, não sei se talvez você tenha essa noção, a gente conversando com a USP, assim, nós temos países nórdicos que venderam o banco de dados de DNA para iniciativa privada e banca a aposentadoria de uma população inteira, só com a capacidade de produzir novos conhecimentos ali. Então, a gente tem um diamante na mão, o São Paulo tem um diamante na mão. Então, o que eu quero? Eu quero alinhar o IMESC com o que há de melhor na parte científica. Então, que é a USP, que a gente já tem convênios fortes, frequentemente agora estamos conversando tanto com o Instituto de Psiquiatria da USP, quanto a parte de Medicina Legal da USP, fazer parcerias fortes. Como eu falei, a BIREME junto à OPAS, que são órgãos vocacionados aí para pesquisa e ensino. Então, eu quero alinhar o IMESC, que é o que há de melhor, tanto na parte cultural, quanto e capilarizar o máximo que eu puder o serviço ao cidadão. Então, a gente tem ido para o interior, a gente vai cada vez mais. Até ano passado, íamos para cidades maiores, como eu falei, Sorocaba, Ribeirão Preto. Já diminuímos, fazemos a base nessas cidades maiores e ainda capilarizamos mais para os municípios menores. Eu quero que o IMESC vá onde o cidadão precisa. Então, eu quero que a gente seja, digamos assim, que eu digo o IMESC, seja reconhecido como um centro de excelência em medicina legal e perícias médicas. Esteja produzindo conhecimento. Até nós temos agora, vamos participar em agosto, do Simpósio Internacional de Perícias Forenses. O IMESC vai apresentar 2 trabalhos lá. 2 trabalhos, e esse acontece uma vez em cada país. A gente espera ano que vem estar no Canadá. Uma pesquisa nossa é de superfecundação heteroparental. Só tem 19 casos diagnosticados no mundo e 2 foram pegos nos nossos exames. Então, a nossa bióloga-chefe vai apresentar esse trabalho lá na pesquisa. Detalha pra gente, a fertilização... Não, é que a gente faz exame de DNA, entendeu? Sim. Então, era um caso em que a mãe não sabia quem era e eram gêmeos. Os pais não sabiam quem era o pai. Então, o que aconteceu? É um caso raríssimo, de uma situação extraordinária que a mãe produziu 2 óvulos. E num curto espaço de tempo, ela teve relações com 2 pessoas diferentes. E cada um deles fecundou um óvulo. Então, isso só foi possível pegar num exame de DNA. Caso quase que raro na então, ciência, daí, né? imagina o estresse da família, né? Pai, não é, sou eu. Não... Então, realmente, eram 2 pais de gêmeos, entendeu? Então, esse é um caso raríssimo no mundo de acontecer. Então, nós vamos para esse instituto lá pesquisar, apresentar essa pesquisa. Então, o que eu digo, o IMESC ele tem uma capacidade de produção de conhecimento e de apoio às políticas públicas enorme. A gente precisa alinhar o IMESC, que é o que tem de melhor, na parte, tanto da parte de ensino e pesquisa, quanto no serviço ao cidadão. A gente tem capacidade de trabalho, a gente tem que melhorar a gestão ainda mais. Vamos perseguir diuturnamente aí melhorar nossos números, diminuir esse gap de atraso. Eu sou mal interessado nisso, até falei anteriormente aqui, porque quando demora muito, o juiz me oficia lá, manda um mandato contra o presidente do IMESC. E bloqueia suas contas. Não, e bloqueia minhas contas. Ainda não aconteceu esse ano, né? Espero que não aconteça e vamos trabalhar para não acontecer. Não porque a preocupação individual, mas porque é nossa obrigação. Eu falo isso para o IMESC, nós temos que entregar o produto. E esse é o que eu vou perseguir até o final da minha gestão. Diminuir e colocar tudo dentro dos prazos legais para entrega. Nem que isso a gente tenha, como eu falei, tirar algumas pessoas do sistema, colocar outras, prestigiar aquelas que trabalham melhor. Então, nós vamos trazer o IMESC para dentro do que é de melhor, tanto de serviço ao cidadão, como na produção de conhecimento científico. Agora, Guga, eu vou abrir parênteses para a gente falar de um assunto que ainda a gente não falou, o programa está indo para o final, sobre a questão do PCD e do IPVA, que está gerando aí muita confusão. Você abre a internet, é todo mundo reclamando. O que aconteceu, como estava e como é? Também isso aí, a gente tem casos engraçados com a minha chefe de gabinete, porque assim, nós temos uma legislação recente. 2015 foi a lei de inclusão, em 2019 começou ali a ter os laudos caracterizadores, e em 2022, se não me engano, começou o IPVA. Aqui no estado de São Paulo, quem comprova PCD tem isenção do IPVA. Beleza, exatamente. Então, quando em 2022 se publicou um decreto que havia a necessidade de haver um laudo, houve um rebuliço aqui na comunidade PCD, né? Nossa chefe de gabinete teve que sair das redes sociais porque ela era
taxada como inimiga dos PCDs ainda. Mas não, a gente está cumprindo a missão que foi determinada em decreto. Então, o que eu falo muito, a gente não está questionando se a pessoa é PCD ou não. Nós vamos avaliar o laudo caracterizador da sua necessidade de amparo, da sua necessidade de assistência. Então, isso ela divide em situação grave, moderada ou leve. Então, o IPVA é esse caso. O IPVA, a gente produz muito IPVA, muito. A minha maior demanda hoje é a produção de laudos IPVA, 181 mil. O leve pode ser o quê? Um túnel do carpo? Um ombro que a pessoa caiu, sofreu um acidente? Não, pode ser dos mais variados, até a nível de suporte em algumas situações, tipo, como autismo, coisa assim, entendeu? O autismo é uma coisa que causa muito rebuliço, é um assunto muito, tipo assim, que tem muito apelo, né, atualmente. Então a gente trata com toda a seriedade, o nosso médico é muito capacitado. Então a gente credencia clínicas, avalia o trabalho delas, isso é o que o nosso sistema de gestão permite hoje. Quando eu cheguei eu sabia que tinha tantas clínicas, tá, mas quantas elas produzem? A primeira coisa que eu perguntei, quanto por cento recebe o IPVA e quanto não recebe? Não tinha essa resposta. E hoje já tem? Já tenho. Quanto? Em torno de 70% dos laudos são moderados ou graves, 30% são leves. Por que essa métrica é importante para mim? Porque eu consigo agora escalonar os profissionais. Eu tenho profissional que todo mundo que passa por ele é grave ou moderado. Peraí, alguma coisa. Pode acontecer que seja? Pode, mas daí eu consigo investigar. Não, vai no profissional tal, ver se o procedimento que ele está fazendo é adequado. Entendeu? Antes não tinha essa métrica, então é importante para mim ter essas métricas. Então quem sai muito fora da curva, eu falei, peraí, 100%, cara. Aí tu vai ver, às vezes o cara tem beleza, tá 100%, tá valendo. Né? Mas eu tenho pessoas com 300 laudos, todos foram graves ou moderados. Pode acontecer de todos serem? Pode, mas eu preciso investigar e ter essa convicção. Então, hoje meu sistema de PVA permite que eu entre, eu veja quanto cada clínica está produzindo, qual o nível de resultado que elas estão apresentando, e mais, eu consigo ir no profissional. Porque às vezes eu tenho o mesmo profissional que trabalha em mais de uma clínica. Antigamente o médico bloqueava a clínica, essa pessoa trabalhava em outra. Então, por CPF, eu vejo qual médico que está muito fora da curva. E eu preciso pelo menos investigar. Porque pode acontecer de estar certo? Pode, claro que pode, entendeu? Chegou lá, todas as pessoas eram graves. Mas eu preciso ter, como instituição, preciso ter essa convicção. Então, hoje eu tenho lá um BI, como a gente fala, né, com meus gráficos, eu consigo ver, semanalmente atualiza e tal, e a gente vai monitorando as clínicas de IPVA. E o senhor consegue monitorar as clínicas particulares também? Não, as particulares que eu estou falando. As particulares. É, porque elas são credenciadas, né, principalmente as que são fora do estado, do município de São Paulo. Como eu falei, a sede do IMESC é em São Paulo. Então, para fora dos municípios, e o TJ não, mas o TCE e a Controladoria pedem que eu tenha cada vez mais capilaridade. Então, eu preciso credenciar clínicas, mas ao mesmo tempo eu preciso certificar o trabalho dela, porque ela trabalha com a chancela do IMESC. Que eu digo, então, eu tenho uma enormidade de clínicas que antes não faziam serviço, a gente recebia reclamação, eu respondia, mas eu não conseguia afiançar sobre o trabalho dele. Hoje eu consigo. Agora, eu acho que é importante, a gente está caminhando para os momentos finais do nosso programa. Qual que é o legado que você quer deixar para o Estado de São Paulo do seu trabalho no IMESC? O IMESC é uma instituição que presta um serviço espetacular. Em um determinado momento que eu ia falar, quem tiver a oportunidade de ir a um mutirão de medicina legal, eu quero deixar de legado um atendimento humanizado, eficiente e acessível. Esse é o que eu quero deixar. Que a pessoa que procura IMESC, ela tenha certeza que ela vai ser acolhida e tratada com o maior zelo e cuidado possível. Que ela tenha certeza que o laudo dela vai ser o mais científico possível. Então, como eu falo, o médico não tem que falar sobre todas as questões, tem que falar o que a gente está perguntando, de maneira técnica. E que seja reconhecido como um órgão que soluciona o problema, e não que ele faça parte do problema. Ele é um órgão que eu vou lá e vai ser resolvido o problema. Com toda essa vontade, com toda essa expertise, certamente teremos você aqui muitas vezes e trazendo muitas novidades. Estarei à disposição sempre que for convidado. Foi um prazer poder divulgar nosso IMESC, que eu digo é um eterno desconhecido, a gente precisa trazê-lo à luz, que é um órgão que presta serviço maravilhoso. Então, duas coisas importantes que você falou que ia falar ao final. Primeiro, quem é chamado para fazer uma perícia não sai preso. Não sai preso, exatamente. Pessoal, isso é muito importante. Foi convocado para perícia médica, compareça. Você vai ser atendido por um médico, assistente social e ao final você vai para casa. Tá bom? Não tem risco de você ser preso ali em função da perícia médica. E participe do cadastro das novas clínicas. Exatamente. Como a gente falou muito aqui, estamos em busca de profissionais que queiram contribuir com o IMESC. Tanto como cadastrado, como credenciado.
As informações estão no nosso site lá, tem os 2 editais disponíveis e os acessos para que o médico que se entenda ali num universo ou no outro possa buscar vir para o IMESC. Alexandre Silveira Pessoa, foi um prazer recebê-lo aqui no Conexão Paulista. Eu que agradeço a oportunidade, foi um privilégio poder desfrutar desse momento com vocês aqui. Guga Mendonça, obrigada pelo papo. Muito obrigado, Renata. Obrigado, Alexandre. Olha, nós temos aqui um desafio constante de trazer novidades de todo o estado de São Paulo aqui no Conexão Paulista. E você já sabe, todo sábado ao meio-dia tem entrevista exclusiva aqui no Conexão. Sempre com informação que faz diferença. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.